Olá, seja bem-vindo à terceira parte da nossa série sobre a dialética do fundacionalismo e do coerentismo, um artigo de Laurence Bonjour, em que ele explica o seu abandono do coerentismo e a sua adesão ao fundacionalismo. Nós começamos a aula de hoje apresentando o último motivo da implausibilidade do coerentismo apresentado pelo Bonjour. Ele nos diz que não parece haver qualquer conexão clara entre a coerência de um sistema de crenças e o objetivo cognitivo da verdade. Essa observação é interessante, ela me parece, seria essa minha avaliação pessoal, ela me parece uma crítica mais importante ao coerentismo do que aquela que nós vimos na aula passada sobre a suposta possibilidade de multiplicação de sistemas coerentes sem que tivéssemos então um critério de decisão entre eles. No caso, a coerência de fato parece não ter uma relação necessária com a verdade, e nós nos lembraremos aqui que o Bonjour, no início do seu artigo, já disse abraçar uma concepção de verdade como adequação a algo independente justamente de um sistema de crenças. Então, se é assim que nós entendemos a verdade, se a verdade pode ser entendida nesses termos mais, digamos, realistas, a coerência de fato não parece ser determinante para a realização desse objetivo. Uma vez que um sistema seja incoerente, é verdade que nós podemos pressupor e devemos pressupor que algumas das crenças contidas nesse sistema precisam ser falsas. Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma consistência lógica e até os outros elementos requeridos pela coerência satisfeitos de forma perfeita, com todas as premissas então sendo falsas nesse sentido realista da verdade, no sentido de não se adequarem a uma realidade independente do sistema. Então, repetindo, resumindo, a coerência não é uma condição suficiente de verdade no sentido em que Bonjour entende o termo nesse artigo. No máximo, podemos dizer que se há incoerência, então uma das crenças que nós não precisamos saber qual é, não pode ser verdadeira. Na sequência do seu texto, Bonjour apresenta 4 elementos que ele considera necessários para adiarmos os problemas mais óbvios, esses problemas então que foram citados até agora. Então ele diz que a resposta à objeção de circularidade é que ela depende da ideia errônea de que relações de justificação são lineares e assimétricas. Nós já vimos esse ponto em outras aulas. O fundacionalismo é que é linear, então seria um problema para o fundacionalismo se uma mesma proposição aparecesse na cadeia argumentativa, ora como premissa, ora como conclusão. Aí sim nós teríamos um círculo vicioso. Ocorreria que aquilo que você quer provar como conclusão também seria usada como premissa para essa mesma conclusão. Ele diz que no coerentismo isso não ocorre porque todas as crenças no sistema estabelecem relações de apoio mútuo, nenhuma é epistemologicamente anterior, e o próprio sistema, como nós temos visto ao longo das nossas aulas, é que é a unidade primária de justificação. O que significa fazer essa afirmação? Significa que a crença é justificada por pertencer a um sistema e não por estar num determinado ponto em uma cadeia linear de justificação em que ela apenas é justificada pelas crenças anteriores e justifica as crenças posteriores, tá? Isso é que significaria pensar a justificação de uma maneira linear, como não é o caso no coerentismo.
Na sequência, Bonjour faz uma referência breve ao tipo de argumento que ele desenvolveu na sua fase coerentista e que eu apresentei na aula passada, explicando que a coerência não é a simples ausência de contradição, envolve relações inferenciais do tipo explanatório, requer um alto grau de interconectividade inferencial. Eu já me detive nisso, então, de uma forma mais aprofundada na aula passada, por esse motivo eu não vou retomar o ponto aqui. Mas veja que no seu texto anterior, na sua fase coerentista, Bonjour se detém bem mais na explicação do que isso significa. Aqui ele está apenas fazendo uma breve alusão ao ponto. Uma terceira forma do coerentismo adiar os seus problemas, né? Se você acredita que ele vai acabar fracassando de uma forma ou outra, você diz que ele vai apenas adiar o problema. Mas podemos também dizer uma terceira maneira do coerentismo lidar com os seus problemas mais óbvios seria explicando a importância do papel da observação na justificação empírica e fazendo isso, naturalmente, de um modo não fundacionalista. Então é preciso que a justificação também dependa de algum modo do fato da crença ser resultado de percepção. O que isso tem a ver, né? Por que o coerentista tem que explicar crenças como resultado de percepção? Qual é exatamente a dificuldade aqui que o coerentista precisa explicar? É que quando nós estamos falando do conhecimento empírico, e isso é importante sempre enfatizar, né? Também é um outro ponto que o Bonjour colocou logo no início do artigo. Aqui se trata de justificar verdades empíricas, verdades contingentes. Nós estamos falando então de certas proposições que têm um status especial. Qual que é essa característica especial? Elas justamente são o que ele chama de cognitivamente espontâneas, ou seja, elas afetam o observador de um modo involuntário, coercivo e não inferencial. Você pode entender o que Bonjour está dizendo aqui da seguinte maneira: existem vários objetos agora ao seu redor. Então, abra bem os seus olhos, olhe bem na direção de um desses objetos e note como não depende da sua vontade ver ou não um desses objetos. Uma vez que você esteja com os seus olhos abertos olhando na direção do objeto, ele se impõe a você, tá? Então é esse sentido, por exemplo, de Gegenstand, que é uma maneira de falar do objeto no alemão, né? Aquilo que se coloca contra você, Gegen, né? Essa preposição que significa contra. Então, o objeto, até mesmo no latim, tem esse sentido de ser lançado contra você, né? O Objekt também usa-se essa palavra no alemão para falar do objeto, e isso vem do latim, também com esse sentido de ser lançado contra você. Então, sempre que nós falamos da percepção de objetos, nós estamos fazendo alusão a essa involuntariedade, a esse aspecto do objeto se impor à sua percepção, quer você queira ou não. A única coisa que você pode fazer para não perceber é perturbar de alguma forma os seus próprios sentidos ou então remover os seus sentidos da situação. Você pode fechar os seus olhos, você pode olhar em outra direção, você pode deixar o ambiente, você pode utilizar alguma substância química que lhe entorpeça, coisas desse tipo. Mas uma vez que os seus sentidos estejam funcionando e estejam na presença do objeto,
o objeto é uma imposição à sua percepção. É isso que o coerentismo de alguma maneira precisa explicar. E isso parece difícil, porque parece que dentro do coerentismo todas as crenças precisam ter um mesmo estatuto no final das contas. É sempre esse contato com o que está do lado de fora, algo a que essas crenças nos remetem, que parece uma dificuldade para o coerentista. Eu, pessoalmente, vejo a maior dificuldade para os coerentistas exatamente nesse ponto. Como é que você explica que determinadas crenças tenham esse estatuto especial, tenham um lugar especial mesmo dentro do seu sistema? Elas não pareceriam, então, ser crenças mais fundantes, mais fundacionais, como querem os fundacionalistas? Essas crenças de alguma maneira não seriam básicas? Claro, nós podemos dizer que mesmo essas crenças dependem de conceitos teóricos. Para que eu diga que eu acredito naquilo que os meus olhos veem, eu preciso de toda uma teoria óptica, de toda uma teoria anatômica, uma explicação sobre os meus olhos, sobre o que ocorre quando eu tenho esse tipo de experiência, como é que as luzes, feixes de luz estão atingindo a minha retina, Eu tenho então toda uma elaboração teórica e depois, inclusive, de como essa imagem vai para o meu cérebro, como essa imagem é processada no meu cérebro até se tornar uma crença na minha mente. Então tem aqui, é claro, toda uma estrutura teórica amparando o fato de eu acreditar que aquilo que eu vejo corresponde a uma realidade fora de mim e não a uma formação da minha própria mente, uma alucinação, uma ilusão, Então, tudo bem, o coerentista pode ainda mostrar que essas crenças não são básicas nesse sentido de serem atômicas, de não estarem em relação inferencial com outras partes do sistema, inclusive com conceitos teóricos do sistema. Mas ainda assim, o coerentista não teria que admitir aqui uma porta do sistema para o exterior, um contato do sistema com aquilo que está fora dele, e esse contato de alguma maneira não seria fundamental, não teria realmente esse estatuto especial. Então é por isso que o coerentista ele tem que explicar esse caráter coercivo da experiência sensorial, ele tem que explicar por que a percepção não é voluntária e essa explicação não pode converter o coerentismo num fundacionalismo. Esse aqui é o desafio colocado aqui, tá? Um outro ponto importante que o coerentista precisa desenvolver para defender a sua teoria é que ele precisa mostrar que o sujeito que crê tem uma representação ou apreensão adequada de seu sistema de crenças, já que a justificação é decidida com respeito a esse sistema. Então, nós já vimos e temos visto que a justificação dentro do coerentismo é o pertencimento ao sistema de crenças coerente. Portanto, o sujeito que justifica uma crença precisa ter uma representação desse sistema de uma forma global e ainda desse sistema de uma forma coerente. Essa também é uma dificuldade que o coerentista precisa contornar para que a teoria dele decole, para que ela vença obstáculos iniciais. Nesse sentido, então, essa crença sobre o seu próprio sistema de crenças não pode ser justificada pelo coerentista sem que ele cometa uma petição de princípio. Por quê? Ora, a crença de que você tem um determinado sistema específico de crenças, um determinado conjunto de crenças, e esse conjunto forma um sistema coerente, é uma crença empírica.
Então já é uma crença que precisa da justificação à maneira coerentista. Só que se você disser que essa crença está justificada, essa crença de que você tem um certo sistema de crenças e que esse sistema é dotado de coerência, se essa crença está justificada por estar incluída no seu sistema de crenças que é coerente, você comete aí sim uma petição de princípio, uma circularidade viciosa, né? Então esse tipo de argumento coerentista não pode utilizar, inclusive Bonjour já estava plenamente consciente disso quando ele era um coerentista e por isso ele cunhou o seguinte conceito, o conceito de presunção doxástica. O que é a presunção doxástica? Então ela não é vista como uma simples crença de primeira ordem, ela é uma crença de segunda ordem, uma metacrença, tá? Que é tratada como hipótese, então ela mesma não é justificada. É em relação a essa hipótese que você pode então travar discussões sobre justificação. E essas discussões são avaliadas condicionalmente à luz dessa hipótese que é a presunção doxástica. Repetindo então, presunção doxástica é uma presunção a respeito de qual é o seu sistema de crença e da coerência desse seu sistema de crença. Como essa crença não pode ser justificada sem circularidade, essa crença é tratada como hipótese inicial que desencadeia todo o processo de justificação. Ou seja, é a partir da presunção doxástica que o coerentista inicia a estratégia de justificação própria da sua teoria. Agora eu vou apresentar no final desse vídeo 3 objeções padrão ao coerentismo, as 3 maiores objeções, conforme a 4ª seção do texto do Laurence Bonjour, que se chama Objeções ao Coerentismo. Então, primeiro vem o problema do isolamento ou objeção do estímulo, tá? Que nós estávamos vendo exatamente como a necessidade de uma explicação coerentista para o fenômeno da observação sensorial. Então, essa necessidade vem justamente ao encontro de combatermos essa objeção. É uma necessidade porque essa objeção precisa ser combatida, tá? Então, problema de isolamento. Como é que o coerentista explica que o sistema dele tem contato com a realidade, uma vez que esse sistema parece um conjunto de crenças fechado, isolado, que simplesmente gira em torno de si mesma, tá? A segunda objeção nós vimos bastante na aula passada, que seria a objeção dos sistemas coerentes alternativos. Se o Bonjour se tornou um fundacionalista, isso ocorreu exatamente porque ele passou a acreditar, dentre outras coisas, que mesmo que seja dada uma concepção relativamente exigente de coerência, ainda haverá indefinidamente muitos sistemas diferentes de crenças, cada um tão coerente internamente quanto os outros. Bom, eu já disse, não vou ficar também repetindo toda hora, né? Que eu não acho que essa objeção seja tão forte assim, não acho que ela seja decisiva, pelas razões que eu já apresentei. Isso pode ser uma possibilidade lógica, mas isso não é factível, não é como se fosse de verdade que a gente fosse ter esses outros sistemas coerentes, ainda mais adotando uma concepção mais exigente de coerência, que seria aquela concepção que eu expliquei na aula passada, recorrendo a um texto do próprio Bonjour da sua fase coerentista, tá? E aqui, por fim, a terceira objeção, que o próprio Bonjour também considera a mais fundamental, a mais importante, é a contestação ao fato do coerentista ter um motivo
para pensar que adotar crenças baseadas na justificação coerentista é provavelmente o que precede a crença na verdade. Em outras palavras, nós justificamos uma crença exatamente quando nós mostramos que essa crença provavelmente é verdadeira. Quer dizer, a justificação é uma espécie de condução para a verdade. Tem que haver uma relação entre justificação e verdade. E a grande questão que o coerentista precisa então resolver, aí sim eu acho que o Bonjour tem toda a razão, é o que a coerência tem a ver em especial com a verdade. Por que coerência acarretaria provavelmente a verdade? E aí, para sair desse impasse, para resolver essa dificuldade, o que muitos coerentistas precisam acabar fazendo é abandonar uma concepção mais realista de verdade, uma concepção de verdade como adequação e aderir a uma concepção idealista da verdade, tá? Esse termo é meu, por isso está inclusive entre colchetes no slide, não é um termo do próprio Bonjour, mas essa teoria coerentista da verdade seria uma forma de idealismo porque trataria como realidade aquilo que é o próprio pertencimento a um sistema coerente, né? Então, novamente, você não tem um lado de fora, digamos assim, né? A verdade é interna às próprias crenças, a verdade é internalizada no sistema de crença. E aí, de fato, fica fácil a vida do coerentista, né? Ele diz, olha, a crença está justificada porque ela pertence a um sistema coerente. É assim que nós justificamos a verdade das nossas crenças. E a própria verdade significa aquilo que é mais coerente, né? Para uma proposição ser verdadeira, nada mais é do que estar mesmo nesse sistema interconectado inferencialmente de crenças. Mas será que isso é uma visão plausível da verdade? Então, como eu acompanharia essa pressuposição do Bonjour a respeito do que deveria ser a verdade, do como deveríamos entender a verdade, aí sim eu o acompanharia particularmente nesta crítica ao coerentismo como uma teoria que tende a ser idealista e não realista, tá? Por hoje, então, é só. Eu encerro aqui esta aula. Na próxima aula, nós começamos com mais 3 objeções. É um verdadeiro bombardeio do Bonjour contra o coerentismo. Como eu sempre falo, nada pior do que um ex-convicto, né? Se você quer alguém para bombardear uma teoria, você procure alguém que já acreditou nessa teoria e se converteu para o lado do inimigo. Então, nós veremos mais objeções ainda ao coerentismo na sequência dessa exposição. Obrigada por terem assistido esse vídeo e até lá!